mais um programa a propósito e mês de maio é o mês que se comemora no Brasil, o mês do Dia das Mães, né? Então esse é um mês voltado para as mulheres, para as mães. E hoje o tema é muito importante, um tema relevante, pouca gente sabe, pouca gente conhece e a gente vai estar falando aqui sobre um projeto chamado Furtacor. E hoje eu tenho como convidada aqui uma professora, uma especialista, bastante querida por onde ela passa no mundo acadêmico, né, e no mundo profissional também, que é a professora Ana Vilela. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, Tadeu. Eu gosto sempre de começar para que as pessoas que estão assistindo a gente conheçam um pouco de você. Você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga há 16 anos formada e há 16 anos estudando esta área da saúde mental materno-infantil. Você fez mestrado e doutorado na USP? Isso, fiz. E hoje também atua como professora na Universidade Católica de Salvador. Exato. O que te levou para a psicologia? O que foi a primeira opção? Foi assim, certeiro ou você teve dúvida? E para nossa alegria você acertou e está na área. Como é que aconteceu a psicologia na sua vida? Sim. Então, a psicologia, ela foi a minha primeira opção, né? E ela surgiu principalmente de alguns estudos de filosofia. Na escola a gente tinha a disciplina, né, de filosofia e eu fui me apaixonando e fui lendo cada vez mais sobre essa temática e aí já fui apresentada a psicologia. E aí eu estou até hoje e nessa área acadêmica, na área de pesquisa, na área clínica e não me vejo fazendo outra coisa. E aí, como que a educação, como que essa vontade de lecionar surgiu? Surgiu, assim, desde o início eu queria muito fazer pesquisa, trabalhar com pesquisa. Então, assim que eu me formei, eu já fui procurar a Universidade de São Paulo, que era uma universidade que eu tinha de referência, que eu tinha muita vontade de estudar. E eu conheci uma equipe no Instituto de Saúde Mental, que fica no Departamento de Neurologia e Ciências do Comportamento, da USP. Não é na Faculdade de Psicologia, no caso é da Faculdade de Medicina. E eles estavam com um projeto na área de depressão materna, com a doutora Sônia Loureiro. E eu me apaixonei pela temática, falei, nossa, muito legal, gostaria muito de fazer parte desse projeto. E aí demorou um pouquinho, né? Tivemos alguns desafios até conseguir entrar, um processo seletivo complicado. E desde então eu venho estudando bastante sobre a temática, eu fiquei 9 anos com ela. Primeiro fiz o mestrado, em seguida eu fiz o doutorado sanduíche, que eu pude estudar uma parte, fazer um estudo genético na Espanha. Então fiquei 7 meses trabalhando em um hospital psiquiátrico em Barcelona, que eu tive experiências riquíssimas, né? E depois eu retornei e sempre lecionando. Então desde que eu me formei eu comecei a dar aula, né? Eu tenho uma formação musical, também eu tenho uma formação técnica em música, e isso me possibilitou que antes da graduação, antes de formar, eu já consegui fazer uma especialização em arte e educação, e a minha primeira disciplina que eu consegui lecionar nem foi na psicologia, foi na pedagogia, e que eu dei, era novas tecnologias aplicadas à educação, né, que eu fiz na UNB na época. E aí depois eu fui para a USP e aí que eu comecei com os estudos na área de saúde mental. Agora é interessante, mãe de 3 filhos, né? Joaquim, Eduardo e Cecília. E aí você traz para a gente uma temática assim que poucas pessoas conhecem. Quando a gente fala de maternidade, a gente vê o lado bonito, e é bonito mesmo, né? A gente não nega. É bonito, é interessante, é um novo olhar para o mundo. Exatamente. Um novo olhar para os filhos, mas por trás disso também acontecem muitas questões preocupantes. Depressão, ansiedade, por conta desse mundo novo, e aí você vai explicar para a gente por que isso acontece. E eu estou vendo você com uma camisa aí muito bonita, né? Saúde mental materna importa, né? E aí, como foi que você começou a se interessar por esse tema? Como é que surgiu esse movimento Furtacor? Tá.
Eu vou começar um pouquinho do meu projeto de pesquisa para a gente contextualizar a campanha, tá? Porque você perguntou sobre o meu interesse, como que surgiu. Então, como eu te disse, há 16 anos atrás a gente começou alguns estudos sobre a depressão materna e como a convivência com essa depressão, com essa mãe com depressão, pode afetar o desenvolvimento da criança. Tá? Então, a gente começou estudando, primeiro no mestrado, essas mulheres que procuravam ajuda em unidades básicas de saúde e começamos a querer identificar o que essas mulheres tinham que elas procuravam tanta ajuda. Para elas poderem entrar nesse estudo, eram mulheres que não estavam em tratamento psicológico nem psiquiátrico e que não tinha nada diagnosticado até então, de nenhum problema psiquiátrico. Então, nós fomos para algumas unidades básicas de saúde e fomos aplicar uns instrumentos de rastreamento e diagnóstico para a gente identificar a depressão, quantas mulheres mães tinham depressão nesse meio, né? E assim, a gente nos surpreendeu o quê? Porque nos foi passado que eram 400 atendimentos semanais na clínica médica, ginecologia e dermatologia, mas eu não lembro direitinho qual era a especialidade. Então, nós fizemos um planejamento de 400 mulheres por semana, ou seja, vamos conseguir avaliar um número muito alto de mulheres. Porém, quando chegamos lá e começamos a aplicar as escalas, Tadeu, a gente percebeu que as mesmas mulheres voltavam. Então, peraí, mas essa mulher eu já apliquei o teste, mas por que ela voltou? E aí a mesma mulher voltava. Então, ela voltava por um problema X, aí depois ela voltava porque estava com outro problema ou porque não melhorou, nunca por problema de saúde mental, sempre por problemas físicos diversos. E aí, quando a gente foi ver a estatística, essas mulheres que tinham maior recorrência no serviço de saúde eram as mulheres que tinham a depressão mais grave. Então, as mulheres estavam procurando o serviço médico de uma forma repetitiva, né? Então, o serviço estava cheio e ninguém se preocupava em perguntar algo sobre a saúde mental dela. Então, era uma depressão não identificada, não tratada. Ficavam na busca dos sintomas, né? Na busca dos sintomas psicossomáticos, tá? Então, eu estava cansada, triste, sem esperança porque eu estou doente. Ou porque meu filho toma muito tempo, né? E eu me dedico muito ao meu filho. Isso, então assim, mas assim, como elas estavam buscando muita ajuda médica, então o sintoma físico escondia a causa, Sim. né? Então a gente começou a pensar, peraí, existe uma pouca identificação, uma baixa notificação de depressão em mulheres e que está causando um prejuízo muito grande, não só para elas, mas a gente viu no estudo que também para o desenvolvimento da criança, tá? Inclusive para desenvolvimento de depressão na infância, está impactando na questão econômica, porque essas mulheres estão usando muito o serviço de saúde, muito atestado médico, estão se afastando, né? Então, tem um impacto importante na economia. E aí, desse projeto, surgiu a validação de um instrumento em que o nosso intuito era treinar a equipe de saúde para que qualquer profissional, não só psicólogo, pudesse aplicar e identificar esses sintomas depressivos já na triagem. Tá? Então, já de início, eu consigo aplicar um teste, eu já te dou um indicador, não é diagnóstico, mas é um indicador de que essa mulher tem depressão e aí a gente consegue diagnosticar, né, com uma forma mais precoce e fazer uma intervenção mais eficaz. Professora, assim, quando a gente vai fazer uma pesquisa, é importante a gente fazer uma pesquisa em cima daquilo que nos interessa, daquilo que brilha os nossos olhos. Como é que surgiu a ideia, né, de fazer a pesquisa voltada para as mães, para esse... Não foi, acho que no início não era nem voltado para a depressão, mas era entender esse movimento, por que elas voltavam tanto, por que existia tanto adoecimento. O que te interessou? Então, quando eu comecei o mestrado, eu ainda não era mãe, né? Então, já foi um interesse nessa temática mesmo, por ver o tanto que as mulheres estavam adoecendo, né? Se a gente for ver uma estatística, as mulheres adoecem 2 vezes mais, o dobro do que os homens.
né, do ponto de vista de saúde mental. Se a gente for procurar uma causa biológica, a gente não vai encontrar. Claro, tem o período perinatal, que é um período de muita vulnerabilidade, a gente vai falar disso. Mas, apesar desse período, né, a gente não está falando disso, estou falando no decorrer da vida. As mulheres adoecem muito mais que os homens. E isso levanta uma bandeira social. Tá? O que acontece que as mulheres estão adoecendo tanto? Então, eu sempre tive essa pergunta, por quê, né, que elas estão tão adoecidas? E aí veio a maternidade, então eu defendi meu doutorado, eu estava grávida de 7 meses do meu primeiro filho, já tem 10 anos que eu defendi o doutorado. E aí veio a maternidade e isso veio a 10ª potência dentro de mim, o interesse, né? Porque a gente entende aquilo que nossos pacientes falam, né? Muito quando você vivencia. Não estou dizendo que a gente precisa ser mãe para a gente atender mãe, nunca. Eu falo sempre para meus alunos, de jeito nenhum. Mas a gente consegue vivenciar, a gente vivenciando, a gente tem uma forma mais clara de compreender aquela dor, né? Então, o puerpério, o blues puerperal, eu pude viver isso de 3 vezes, com intensidades diferentes, enfim. E tudo isso aflorou minha vontade e meu interesse na área. E aí veio o Maio Furtacor. Como que isso surgiu, que foi sua primeira pergunta? Mas antes de você falar, eu quero perguntar algo que eu percebi aqui. Você tinha medo de passar por essa situação? Quando você pensava em ser mãe, por você já estar lidando com essa pesquisa, você tinha receio de passar por isso? Sim. Eu acho que quando a gente conhece que o problema existe, a gente tem uma possibilidade de trabalhar uma prevenção. Só que, escute, Tadeu, nós somos privilegiados, tá? Então, eu sou uma pessoa que tem uma casa própria, que tem escolaridade, que tem facilidade... Uma condição social. Uma condição social que a maioria das mulheres não tem. Então, eu tinha condição de trabalhar com uma prevenção no sentido de qualidade de vida, tá? Então, olha, eu quero praticar exercício físico, eu quero ter minha terapia, eu quero ter momentos de lazer, vou tocar minha música, não vou focar unicamente nessa questão da maternidade em si, eu vou estudar muito, me informar muito sobre o tema. Então, eu consegui me preparar de uma forma possível, embora na hora acontecem várias coisas que não são planejadas. Por que eu te perguntei isso? Porque na hora que você estava relatando, eu senti que você se emocionou. Veio uma emoção, eu não sei se pela convivência, pelos casos que você, né? Me emociona muito. Muito, assim, e é perceptível isso nos seus olhos, a paixão pelo que você faz, né? Muito. O caminho que você escolheu para seguir. E é importante porque a gente tem muitas mães que estão assistindo, mulheres que querem passar pela maternidade e também podem sentir esse medo que você está relatando aqui, que você sentiu, esse receio, né? Com certeza. E mães que passaram por isso também agora estão dizendo, nossa, eu não sabia que era uma depressão, eu não sabia que era uma ansiedade. Sim. E agora elas começam a se identificar. Sim, podemos inclusive falar sobre isso, como identificar, né? Acho que é importante. E aí você começou a falar então do Furtacor. Do Furtacor. Então, o Maio Furtacor é um projeto que surgiu ano passado, durante o boom da pandemia, que as mulheres estavam enlouquecidas com múltiplas funções, né? Então, as escolas fecharam, as crianças estavam dentro de casa, então a gente tinha que trabalhar. A gente tinha que cuidar das crianças, não só do dia a dia da rotina, mas também a gente tinha que cuidar da parte de aprendizagem. Então, fomos professores, educadores. Então, assim, houve um acúmulo muito grande de função. Nós percebemos também a questão do desemprego, do desamparo. Muitas mulheres que são mães solo, eu quero até trazer esse dado depois para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Nós temos a questão da violência doméstica que subiu, que aumentou muito, né? Mulheres que, inclusive, foram mortas, enfim. Divórcios, né? Divórcios, exatamente. Então, esse boom de acontecimentos gerou o que a gente chamou até de quarta onda, que é os problemas de saúde mental, e as mulheres, elas foram muito afetadas, se não as mais afetadas, né? Então, houve esse movimento no ano passado, com Nicole e Patrícia, em Curitiba.
E elas pensaram, gente, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa dar voz a esse sofrimento tão pouco falado, né? E elas fizeram um movimento muito local, que foi lá. E esse ano começaram a recrutar pessoas de outros estados e que tivessem interesse nessa área, que gostassem de trabalhar nessa área e me convidaram, né, para participar como representante de Salvador. Nós somos em 3, 2 psicólogas e uma pediatra, e uma, Silvane e eu, e como representantes locais. E está sendo, assim, uma delícia, porque quando elas me convidaram, eu falei, gente, essa é minha causa. Né? Eu já trabalhava com isso e agora a gente está dando um nome, está montando uma estrutura e está levando isso para se tornar projeto de lei. A gente está trabalhando em várias dimensões. Você tinha noção da dimensão que isso ia tomar? Você passava pela sua cabeça? Não, porque eu fui convidada em abril, um mês antes, né? E a gente pensou, nossa, o que será que a gente vai conseguir fazer? E nos surpreendeu, porque assim, toda mulher que eu conversava, eu perguntava, você é mãe? Ela falava sim. Eu falei, então você sabe do que eu estou falando. E muitas se emocionavam. Porque as mulheres, elas se sentem muito sobrecarregadas, exaustas. Muitas ficam, aquela mulher, por trás de uma mulher muito mal-humorada, tem uma mulher sobrecarregada, né? Então, as mulheres, elas se sentiam muito incompreendidas. E por trás disso tudo, uma culpa enorme, porque meu dia não rende. Eu tento fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo dar atenção para os meus filhos do jeito que eu queria. Meu casamento está afundando porque não consigo dar conta também. Aí vem a autoestima, cuidar disso. Ela não se cuida. Vem a autoestima, não dá tempo do autocuidado, né? Então a gente... E tem a questão da romantização do amor, né, materno. É como se não fosse permitido a gente reclamar sobre essa condição de estafa, condição de estresse. Só que muitas vezes esse quadro não é reclamação em relação ao filho, mas sim a esse maternar que está sobrecarregado. Essa forma de administrar, essa sobrecarga de função, né? As mulheres assumiram o mercado de trabalho, mas acumularam funções, né? Então a gente se vê numa situação muito complicada e que a pandemia, eu acho que levou isso assim. E culturalmente a gente carrega uma fala que chega a ser muito preconceituosa, que é dizer assim, a mulher faz tudo e faz tudo muito bem. E aí a mulher acaba pegando isso mesmo como uma fala de mulher poderosa, de mulher maravilha, e cada vez mais se cobrando, né? Exatamente. E a gente repetindo o tempo inteiro, mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo e faz muito bem. Essa conversa de que mulher dá conta de tudo, mulher foi feita para isso. Né? Eu escuto muito relato, às vezes, alguns homens falarem, mas você foi feita biologicamente para não dormir. Né? Então, essa é uma fala muito complicada, porque a privação de sono foi técnica de tortura. Fique sem dormir 2, 3 dias, 4 dias. Né? Você já não consegue se raciocinar, você não tem memória, você começa a ter todos os problemas de saúde possíveis por uma privação de sono. E como é que surgiu o nome Furtacor? Então, todo mês a gente tem várias campanhas que levam cores, né? E o Furtacor foi porque a gente estava, as meninas na verdade, né? Elas estavam procurando uma cor que representasse a maternidade e era muito difícil. Porque não existe uma cor que representa a maternidade. Então, Furtacor é no sentido de reunião de várias cores. E elas refletem para todos os lados. E assim como somos nós mães, né? Nós não conseguimos reduzir a função materna a uma cor só. Né? Tem dias que está azul, tem dias que está tudo cinza, tem dias que está tudo muito maravilhoso, branco, né? Tem dias que está... Isso. Tem dias que está tudo escuro, tudo sem campo de visão. Exatamente. Né? Eu vou fazer o quê agora? O que eu faço? Vou fazer o quê? E aí veio esse termo Maio Furtacor e por ser o mês do Dia das Mães. Né? Então, é um mês em que a gente está trabalhando a conscientização, é uma campanha, né, apartidária, sem fins lucrativos. E, então, a gente está promovendo várias ações de conscientização acerca dessa temática de saúde mental materna. E nós tivemos aí recentemente a marcha, né, que aconteceu na Barra. Sim, foi linda. Foi final de semana passado. Foi. No domingo, nós reunimos todas as famílias, porque assim, o movimento não é só para mãe,
tá? O intuito não é que a gente aborde só aquela mulher que já sabe, que já vive aquele problema. A gente quer abraçar toda a sociedade, porque é um problema de saúde pública até, né? Então, assim, nós levamos nossos filhos, nós levamos os pais, os avós, todo mundo, colocamos um trio elétrico. Faz parte, né? Faz parte, né? E fomos marchando do Farol até o Cristo e foi maravilhoso, foi incrível. E a gente pôde dar esse recado, né? E foi o primeiro ano. No próximo ano a gente pretende fazer algo maior, com maior envolvimento de várias pessoas. E assim, é importante, só que eu queria muito dizer. Fique à vontade. Que nós temos várias maternidades, tá? Então, a gente não fala dessa maternidade apenas de uma família tradicional, não, porque isso a gente já não é o que a gente mais vê no nosso Brasil, né? Então, assim, a gente abraça nessa campanha a mãe negra, a mãe de colo vazio, a mãe com filhos com autismo, por exemplo, com desenvolvimento atípico. Nós temos mães indígenas, né, que inclusive nós fomos conhecer a cultura delas e ver como a gente precisa aprender com elas. São as mulheres que mais trabalham o maternar coletivo. É emocionante, né, o relato e a experiência que a gente teve com a tribo indígena. Nós temos que pensar nas mães trans, nas mães lésbicas. Então, assim, as mães adotivas, enfim, a gente tem que pensar em diversas maternidades, né, e as dificuldades que cada maternidade traz em si, né? Então, tudo isso a gente vem trabalhando e no simpósio que nós vamos fazer no dia 31, aproveitando já para divulgar, né, no dia 31 de maio, das 8 às 20 horas, nós vamos ter um simpósio sobre a saúde mental materna, nosso primeiro simpósio. E a gente quer abordar todas essas maternidades. Onde é que vai acontecer? Na Universidade Católica, campus Pituaçu. Estão todos convidados. Para se inscrever, tá no Instagram? Tá no Instagram, a gente pode até Qual que é o Instagram passar. que vai aparecer aqui embaixo? Mães do Foco, _oficial. Certo. É gratuito, nós temos uma certificação de 10 horas. No início a gente ia fazer só no período da tarde, só que eram tantos temas. Mas eu quero uma advogada também falando sobre o tema. Eu quero abordar as dificuldades e os desafios dessa mãe negra, né? E aí, o colo vazio, que muitas mulheres acham que, poxa, eu perdi meu bebê, eu não tenho mais nenhum problema, e não é bem assim, né? Inclusive, essa semana a gente teve o relato de uma mãe que ela perdeu o bebê com 4 meses, era numa sexta-feira, ela perdeu o bebê, no outro dia ela teve que voltar, fizeram, né, o procedimento, o médico deu 24 horas de atestado, na segunda ela teve que trabalhar e sorrir como se nada tivesse acontecido. E aí, às vezes, elas chegam no trabalho, as pessoas não sabem e perguntam, e aí, como está o bebê, como é que você está? Nem é por mal, mas as pessoas não sabem. E ela estava péssima, ela não conseguiu nem digerir bem tudo o que aconteceu e ela não conseguiu essa voz, ela não conseguiu um apoio do sistema público, não conseguiu terapia, não conseguiu porque ela não era mais mãe, acabou. Então, os profissionais falavam para ela, acabou, vamos partir para a próxima, bora. Né? Então, não teve esse olhar e essa escuta para essa mãe que estava naquele momento de tanta dor. Ana, então, diante dessas maternidades todas que você falou aí, dessas configurações, então, não significa, então, que só quem passa por isso é aquela que passa pela gestação. Por exemplo, a mãe adotiva, aquela que adota, também passa por essa depressão, também passa por essa ansiedade. Claro, não, a gente está falando de todas as mulheres, tá? Em geral, independente da idade, nós temos uma prevalência que é o dobro de depressão em mulheres, né, do que em homens. Independente de se é mãe ou não é. Então, a gente já começa com essa questão. Agora, quando é mãe, a gente vê uma prevalência muito aumentada, por tudo isso que a gente vem falando. Agora, a gente precisa destacar o período perinatal. O período perinatal é o período de maior vulnerabilidade que a mulher tem para um problema de transtorno mental. A mulher, Tadeu, ela tem alguns momentos importantes, ciclos importantes,
que é do ponto de vista hormonal, que são fundamentais para essa saúde da mulher. Então, a gente tem a menstruação, né, que a mulher se transforma, tem toda aquela alteração hormonal e comportamental, né? E aí nós temos a gestação, imagine, seu corpo está gerando um ser humano. Então, a gente tem todo aquele preparo, aquela alteração. Nós temos o pós-parto, em que esse bebê não está mais, né? Porém, você tem toda a questão hormonal do seu corpo, que é a maior montanha-russa na vida da mulher, é esse pós-parto, né? E nós temos a menopausa depois. Então, são alguns momentos importantes do ponto de vista hormonal e que são os momentos de grande vulnerabilidade. De todos esses, o perinatal é o maior, que é a gestação pós-parto, tá? Então, toda vez que as pessoas nos falam de saúde mental materna, todo mundo já pensa em depressão pós-parto, né? Sem dúvida, é uma das causas mais estudadas. Nós temos vários projetos de pesquisa que trabalham depressão pós-parto. É algo que vem muito à tona, que está na mídia, né? Mas nós temos que pensar que as mulheres que já tinham outras condições também de saúde mental, elas engravidam. Então, nós temos mulheres que já tinham transtornos ansiosos, síndrome do pânico, mulheres com autismo, mulheres com transtorno bipolar, que elas engravidam e talvez por um medo, uma insegurança até do médico delas, param de se tratar, param de tomar o remédio e a gente vê um agravamento, tá? Então, a gente tem várias situações, vários transtornos que ocorrem. Transtorno ansioso é altíssimo, tá? Quando a gente pega a gestação, nós dividimos por trimestre, né? Cada trimestre tem uma demanda e um desafio novo, né? Então, a gente pensando, primeiro trimestre, será que minha gravidez vai vingar? Será que realmente esse bebê vai se formar? Eu não vou perder meu bebê? Aquele momento de insegurança, né? De muito. medo. Então, é um período que a gente recebe as mães muito adoecidas, e é aquele momento em que a gente não pode contar para ninguém que a gente está grávida. Né? Então, e se eu contar e não vingar? Né? O que as outras pessoas vão pensar de mim, vão me julgar? Tem muita coisa também social, né? Então, assim, a gente vê um sofrimento muito grande, é o momento dos enjoos, do mal-estar. Então, é um momento que a mulher está muito frágil, principalmente quando ela não planejou a gestação. Você sabia que 50% das mulheres brasileiras que engravidaram no ano passado não planejaram a gestação? Não sabia desses dados, não. É uma taxa alta. Então, você imagine o que é essa pessoa. Ela não planejou, então ela não sabe o que... De repente, a vida dela... Num período de pandemia, desemprego ou suscetível ao desemprego. Suscetível ao desemprego. Um casamento que muitas vezes já está... Né? Ou não casamento. Ou não casamento. Né? E a gente vê que as pessoas com maior risco, com maior vulnerabilidade social, são as pessoas que a gente vê que tem menos planejamento para a gravidez, né? Então, assim, a gente vê essas pessoas com toda essa insegurança. Então, ela já tem essa gestação. No final já começa, como vai ser meu parto? Eu vou ter parto normal? Não vou? O parto dói? Eu não vou dar conta? Aí vem a questão do parto. A gente tem uma taxa muito importante também da gente trazer, que é de violência obstétrica, que é um tema pouco falado, muito silenciado. Né? Nós temos uma taxa de 45% no sistema público de saúde de violência obstétrica. Lembrando que isso é muito pouco notificado, né? Muitas mulheres não reconhecem que sofreram violência, elas acham que dói daquele jeito mesmo e que é ruim daquele jeito mesmo. Né? Elas vão reconhecer que sofreram depois, tá? Então, a gente tem essa taxa no sistema, nos hospitais particulares a taxa é um pouco menor, vai para 30%, mas é alta. Você está falando agora, eu me lembrei que teve um caso que foi para a mídia recentemente de uma digital influencer de um médico muito conhecido. Foi ano passado, né, 2021. E graças a esse caso, esse tema foi discutido. Sim. E teve esse dado atualizado. A gente tem esse dado. Muitas identificaram porque passaram, mas não sabiam. Muitas. E a violência, ela não é só no parto, ela pode ocorrer também na gestação. Na pandemia, a gente teve muitas pessoas que não puderam ter acompanhantes.
Então, tiveram que parir sozinhas, então elas não tinham testemunhas, não tinham nem quem pudesse protegê-las naquele momento. Então, a gente viu muitos casos de violência, um pior que o outro. E a violência obstétrica, ela tem um impacto muito grande, né? No seu puerpério, ela tem um impacto muito grande. Ela é um grande fator de risco para a depressão pós-parto, né? Então, assim, eu estou te contando que nós temos estou falando de uma forma resumida, né? Até vai ser um tema que eu vou falar no simpósio com bastante detalhe sobre a gestação, sobre as etapas da gestação, sobre o parto e sobre o puerpério. E aí vem a depressão pós-parto, que eu acho que é importante também. Como é que... E eu queria que você explicasse para a gente também, porque algumas pessoas, algumas mães identificam, outras não, né? Isso, E acham que é um cansaço, acham que é uma Exato. tristeza, mas eu queria saber como é que se identifica, quais são os sintomas, como é que as mulheres que estão assistindo a gente agora que podem se identificar, podem se enquadrar nesse... Isso é importante. Então, logo depois que o neném nasce, nós temos toda uma adaptação hormonal muito importante, tá? Então, 80% das mulheres, elas vão ter o que a gente chama de blues pós-parto, ou blues puerperal, né? Que é aquela alteração de humor, porém mais leve, tá? Então, é comum que a gente tenha vontade de chorar, a gente tenha cansaço, a gente tenha um pouco de insegurança. É normal que a gente tenha privação de sono, porque tem que amamentar de 3 em 3 horas, assim, todo aquele padrão, né? Que teoricamente é dito como o ideal. Então, tem todas as questões de cobranças sociais, que se espera-se que você esteja linda, sorridente e bonita já no início com seu bebê, né? Enfim. Não se fala muito do que acontece no pós-parto, então isso é uma questão que a gente quer trazer, tá? Então, tem muitas questões que a gente precisa pensar que existe nesse pós-parto, né? E algumas mulheres, por exemplo, as mulheres que já tiveram previamente diagnóstico de depressão, mulheres que têm um histórico familiar de depressão pós-parto, mulheres que têm uma alteração de humor muito forte na TPM, por exemplo, uma TPM muito forte com uma alteração a ponto de ter que tomar uma medicação para se estabilizar. Então, tudo isso já é um motivo para a gente prestar atenção, né? E aí essa mulher, depois de 4 meses, ela continua com esse blues, ela continua com esse sofrimento, ela vê que isso está se intensificando, mesmo quando ela dorme, ela não consegue descansar, ela não consegue controlar um choro que é muito intenso, ela começa a ter pensamentos do tipo, eu não sei ser mãe, por que que eu sou mãe? Às vezes não tem uma identificação mesmo com esse bebê, não consegue ter essa identificação. Pode acontecer de ter rejeição com o bebê, né? Dificuldades de amamentação. Então, existem vários fatores que a gente vai percebendo que vai sendo arrastado, muito cansaço, muitos sintomas psicossomáticos que a gente já falou, né? E qual é o maior problema, Tadeu? A maioria das pessoas demoram muito para procurar ajuda, né? Então, é normal, mãe é cansada mesmo, mãe sofre mesmo. E aí está o grande desafio do diagnóstico da depressão pós-parto, porque ela envolve um período da vida em que a gente tem grandes alterações, né? Então, eu não dormi porque eu tive insônia, ou porque eu não pude dormir, ou porque eu fui acordada, né? Eu estou sem apetite por quê? Porque eu não tive tempo de fazer comida, acabei me passando, não tive fome. Então, a gente tem que ter uma investigação bem cuidadosa para a gente ter um diagnóstico certo, né? Mas os alunos perguntam muito, professora, mas aí, quando que a gente vai indicar para essa pessoa procurar ajuda, né? E aí eu diria que sempre que a dúvida surgir. Estou em dúvida. Sem cansaço... Estou muito cansada, eu não sei se tem a ver com o meu processo do maternar ou não, ou se está passando um pouco da conta. Pensamentos confusos, né? Isso, pensamentos confusos. Então, vamos procurar um especialista e a gente conversar sobre isso. Aí tem vários temas. Rede de apoio, a família, como é que está esse apoio, como é que essa família, como é que eles se planejaram, né?
E aí já daria uma outra entrevista para a gente falar sobre rede de apoio. Mas você vai voltar com certeza. Tem muito... Ô, professora, tem casos de suicídio? Muito. Você sabe que é um dos pontos que tem motivado essa campanha é o quanto estamos perdendo nossas mães. Tá? Nós temos uma taxa muito assustadora, né? Que 3,7 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos se suicidam. Você sabia que, até então, a principal causa de morte era por hemorragia, né? Só que a hemorragia, nós temos 1,9 mulheres com hemorragia. Então, o suicídio... ainda é maior. Está bem maior. Tá? Então, assim, a gente está aqui pensando no suicídio no pós-parto, lembrando que nós temos uma alta taxa de suicídio em outras etapas da vida, tá? A gente precisa pensar nesse burnout materno também como pauta, tá? Que não necessariamente é uma depressão, mas é um burnout, esse burnout é um termo que a gente usa, você que trabalha, né, nessa área, é um termo que a gente usa para um adoecimento laboral. Porém, a gente vem usando o termo burnout materno para esse trabalho repetitivo, exaustivo e que tem causado vários sintomas ansiosos de estresse gravíssimos. Sim. Né? Então, as mulheres, elas estão adoecendo e a gente está tendo taxas de adoecimento muito graves, tá? O que esse burnout, ele é um grande fator de risco para a depressão e um grande fator de risco para o suicídio. Né? Então, a gente sabe que suicídio é pouco notificado, então a taxa é muito maior. Nós temos as mulheres que morrem por outros motivos também, como violência doméstica, infecções, por maus tratos, enfim, né? Procedimentos médicos não adequados. Esses dados praticamente são aqueles de conhecimento de vocês, mas devem existir mais casos que não chegam, né? Por questões éticas, não são divulgados. Muitos. Então, uma grande motivação da nossa campanha é dar voz a isso tudo. Agora, você tem percebido, por exemplo, uma participação maior e uma conscientização dos pais, dos homens, nesse trabalho? Na campanha? Sim. Sim, a gente vem chamando, né? Mas ainda temos uma sociedade patriarcal que reina, né? Que prevalece em nossa sociedade. Então, é muito difícil a gente mudar uma cultura. Agora, a gente acredita muito nessa campanha, porque como é uma campanha, nós temos 82 representantes no momento, no Brasil todo, também temos em Portugal, Espanha. Então, todo mundo falando sobre essa temática e a gente sempre fala, vamos tentar falar com outros públicos, com os pais também, com os familiares, para que eles conheçam também essa temática. Então, a gente tem percebido que pelo menos estão escutando, estão compreendendo um pouquinho mais. E é por meio da educação, né? A gente tem que ensinar nossos filhos Começa que por aí, né? somos mães, seres desejantes, que nós também trabalhamos, que nós também temos nossa vida privada. Às vezes, a gente conseguir ir numa academia é um investimento para o próprio filho. Parece estranho. Mas quando a gente investe na nossa saúde, a gente está investindo na qualidade do cuidado que eu vou ter com meu filho. Sim. Tanto na questão da saúde mental, quanto do corpo físico para aguentar, né? Esse trabalho, como você falou, essa repetição, esse trabalho repetitivo. Então é preciso que tenha saúde, não só mental, mas física também. Sim. Tem uma outra também frase, assim, como eu treino muito professores também, e em escolas, eu vejo muito as próprias professoras e mulheres, quando vê alguma criança fazendo alguma questão que chame a atenção, elas perguntam assim, sua mãe não te educou, não? Né? Então, assim, sempre é o lado da mulher, o lado da mãe, né? E onde é que está esse pai? Que ele educa também, ele precisa educar. Sempre se atribui à mãe a função do cuidado. Então, ela que precisa cuidar da parte desde a alimentação, a educação, a saúde, né? E isso tem que ser mudado, né? Que as mulheres estão adoecendo, nós estamos perdendo nossas mulheres, né? Então, essa é uma realidade que precisa ser mudada. Uma dica que eu dou às vezes para as mulheres, que no consultório muitas vezes a gente conversa com os alunos, é que nós, mães também, a gente permita que o outro cuide dos nossos filhos. Porque muitas vezes nós estamos adoecidas, nós estamos sobrecarregadas,
mas nós não confiamos que outras pessoas possam, inclusive o pai, cuidar também dos filhos, né? Então, a gente acaba, de uma forma comportamental, ensinando os pais a que eles não são necessários ou eles não conseguem, né? Verdade. Tem livro? Já publicou algum livro? Está pensando nisso? Tenho um livro, eu publiquei um livro sobre a saúde mental da mãe e comportamento da criança. Tenho alguns artigos também. Onde é que as pessoas podem encontrar, por exemplo, livros, artigos? Sim, eu estou divulgando tudo no Instagram. Né? E o Instagram que as pessoas querem acompanhar, qual é? É Mães no Foco, _oficial. Pronto. E tem o da campanha Furtacor? Tem, que é Maio Furtacor. Inclusive, a gente tem o www.maiofurtacor.com.br. É um site bem completo, está todo o material à disposição. Inclusive, temos até a logo da camiseta, quem quiser fazer a camiseta e está utilizando durante todo o ano aí, né? E vamos relembrar aqui o simpósio, dia 30? Simpósio dia 31, numa terça-feira. Por que dia 31? Porque é o último dia do mês e a gente vai utilizar esse evento como encerramento e retrospectiva da campanha. Ok. Lembrar o pessoal que está em casa que a gente continua seguindo os protocolos. Estamos aqui com a divisória de acrílico, sem máscara, mas distantes, tomando todos os cuidados. Aproveitar para mandar um beijo para Joaquim, Eduardo e Cecília, que estão aí assistindo a Mãezona. Agradecer em nome de todos os nossos colegas por a gente ter assim, uma professora tão atenciosa, tão dedicada, que é a professora Ana Vilela, que está aqui com a gente. Então, a toda a comunidade da Universidade Católica, todo mundo que está assistindo a gente, e dizer o quanto ela faz uma diferença muito grande com esse projeto, com essa campanha, com esse estudo. Muita coisa que eu não imaginava que acontecesse, né, com as mães. E tenho certeza que muitas pessoas em casa também não tinham noção disso. Então é tão importante virem pessoas para cá como você, para trazer esse conhecimento, essa abordagem e essa reflexão, o quanto a gente tem que ter um olhar cuidadoso, ainda mais agora nós, né, que estamos aí nessa linha de frente da psicologia. E olha que campo lindo, maravilhoso e vasto que a gente tem para explorar aí, né? Então, muito obrigado, professora, por ter vindo. Obrigada. Todo ano você tem um compromisso aqui no mês de maio. Mas pode voltar antes também para fazer qualquer divulgação de qualquer evento, de livros, de publicações. Que bom, obrigada. Mas todo ano em maio, quero você aqui. Muito obrigada. Tem uma frase da campanha que é: nós só podemos mudar o mundo se cuidarmos de quem cuida de todo mundo. Olha aí. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a todos. A gente agradece e tem uma excelente semana para todos vocês. Obrigado.